Graça e paz, amados. Esse vídeo aqui foi gravado ontem. Só que eu acabei deletando na galeria antes que ele fosse processado pelo YouTube. Depois eu fiquei sentindo falta dele. E só hoje o YouTube me disse que ele não foi processado exatamente porque eu deletei sem querer. Então vamos lá. É o início, do nosso estudo sobre oração em jejum. Vamos lá. Pois nestes últimos dias muitos correrão para lá e para cá, medo irá abranger a terra, os corações dos homens se aterrorizarão ao ver as coisas que virão sobre o mundo. Mas não corra aqui, não corra ali, pois a sua resposta está em seu interior. Olhe para cima, diz o Espírito da Graça. A sua redenção se aproxima. Estabeleça os seus pés no fundamento da rocha de fazer o que eu falo. Seja fortalecido com todo o poder e força do homem interior, pois é a força interior que cumprirá o meu propósito no meu povo. Glórias a Deus! Através desta forma interior, eu o capacitarei nos últimos dias para que você prevaleça. Então, nós falamos de coisas gêmeas. Existem dois poderes gêmeos: jejum e oração. Depois que nós nos comprometemos a fazer uma temporada de oração no Espírito, o que acontece? Nós ficamos famintos por conhecer a Deus mais intimamente para andar em seu plano para a nossa vida. Então nós estamos prontos a nos entregarmos ao processo de purificação do Espírito Santo, ultrapassando todos os impasses que possamos encontrar. Mas o que acontece com aquelas áreas em nossas vidas onde nós já fomos derrotados repetidas vezes? Você já teve áreas que foi derrotado repetidas vezes? Eu já tive. Acho que todo mundo, tem essas áreas. O que acontece com aquelas obras da carne que se prenderam em todas as partes da nossa vida? Aquelas que fazem nós crermos que nunca será melhor do que é agora e que nunca nós seremos capazes de realizar nada daquilo que nós já realizamos. Existe algo que possa nos ajudar a ser livre dessas áreas de uma vez por todas? Existe algo que nós podemos fazer que pode nos livrar de uma vez por todas, que se alia à oração em línguas. E aí, o poder é bombástico. Jesus nos deu uma importante chave para este exato propósito. Não é uma chave muito comum, no entanto, quando uma pessoa utiliza, essa chave irá bloquear a natureza carnal com a mesma força usada por Deus para fechar a porta da Arca de Noé contra um mundo inteiro que havia seguido o caminho da carne. A chave é o jejum. Veja, se você aprender como bloquear a sua carne, nós bloquearemos Satanás. Porque o único poder que ele tem é através da sedução e da manipulação da sua natureza carnal, que inclui o âmbito mental e emocional, juntamente com o corpo físico. Ele conta aqui, que Deus apresentou o jejum a ele durante o impasse da vida dele. Para mim também não foi diferente. Eu queria saber algo mais, o que mais eu poderia, porque eu não estava conseguindo. E realmente, o jejum não... aliado à oração em línguas, Eu estava faminto por Deus por causa da oração em línguas e queria encontrar maneiras de me aproximar dele. Durante este tempo, o clamor do meu coração era: ajude-me a produzir algo para o reino no próximo mês ou no outro. Pai, eu tenho que ver algo palpável. Percebi rapidamente que o impasse era superado com mais facilidade quando eu jejuava. E é verdade, quando nós jejuamos. Além disso, as obras da minha carne vieram à tona muito mais depressa também. Aprendi que o jejum acompanhado da oração multiplicava o que já estava em mim. A primeira vez que jejuei, tive resultados maravilhosos, mas assim que saí do jejum, tudo da minha vida passou a dar errado. Eu saí de um longo jejum, que eu chamo de uma temporada de busca, e depois disso ia cambaleando aos cultos. Os meus joelhos estavam fracos, e não era por falta de comida. Eu quase não conseguia pregar. Parecia que a unção de Deus havia me deixado.
Quando eu impunha as mãos para orar para as pessoas, elas não caíam no poder de Deus, nem se um raio as atingisse. Além de tudo isso, estávamos com dívida de um mês, eu me recolhi para jejuar e orar, e saí deste tempo de oração, me vendo em mais dívidas do que antes. Eu disse para Deus, o mínimo que você poderia fazer seria pagar as contas sobrenaturalmente enquanto eu estou em sua presença. Eu já disse isso para Deus também, amados. Eu estava começando a ficar nervoso com a situação e raiva. Estava se levantando em meu interior porque eu queria saber o porquê. Então eu comecei a ver claramente. Entendi que durante o jejum, certas áreas da minha natureza carnal, que não haviam sido mortificadas no passado, estavam se levantando. Quando essas obras da carne começaram a aparecer, a unção parecia ser menor, mas na realidade estava maior do que nunca. É isso que Paulo diz quando falou em essência. Pois eu preferiria ter a glória nas minhas enfermidades ou fraquezas, porque quando não posso depender da minha carne, dependo do Espírito Santo. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Quando nos sentimos fracos em nossa força natural, é quando geralmente estamos fortes, porque áreas da nossa carne que não foram mortificadas estão passando pelo processo de morte. Oração e jejum em combinação ajudam a fazer com que as obras da carne sejam iluminadas em nossas vidas com mais rapidez. Testes e tribulações também nos trarão para a luz, mas eu prefiro não esperar pelas tribulações. Eu também não. O jejum e a oração permitem que o Espírito Santo revele aquelas coisas escondidas nas trevas e lide com elas antes que as tribulações venham. Isso faz com que o nosso caráter seja fortalecido. Aleluias! O que Jesus ensinou sobre jejum? Em Mateus 17 encontramos algo que nos revela o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre jejum. Jesus subiu ao que chamamos de Monte da Transfiguração, acompanhado de Tiago, Pedro e João. Lá ele teve a visitação de Deus. Depois disso, ele instruiu os 3 discípulos para não contarem a nenhum homem sobre o que haviam visto. Então eles deixaram a montanha. Enquanto isso, os outros discípulos estavam tentando expulsar um diabo do filho de um homem no vale daquela montanha. Os discípulos já haviam expulsado diabos antes sem nenhum problema, mas desta vez eles haviam encontrado um diabo que não queria sair daquela pessoa. Enquanto eles estavam tentando sem sucesso, uma multidão se reunia em volta deles. Olha que situação, hein? Os discípulos estavam provavelmente se sentindo frustrados, nervosos e envergonhados. Esta foi a situação que Jesus, Tiago, Pedro e João se depararam quando voltaram da montanha. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se repele senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 14 e 21. Então, este homem veio até Jesus e disse: Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia do meu filho. Ele está louco, está fora de si. E com frequência o Espírito o lança no fogo. Eu o trouxe até os seus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo. Note como Jesus respondeu aos discípulos: geração incrédula e perversa, por quanto tempo vos sofrerei? Em outras palavras, por quanto tempo eu terei que fazer isto por vocês? Jesus não teria dito isso se não esperasse que seus discípulos expulsassem aquele diabo. Jesus repreendeu o diabo e este deixou o menino. Então os discípulos fizeram o mesmo que eu teria feito. Eu também. Eles vieram até Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsar aquele diabo?
Eu com certeza não teria gritado esta pergunta em meio à multidão, porque Jesus provavelmente responderia gritando: por causa da sua incredulidade. Vamos ver a resposta de Jesus no versículo 20 novamente. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus disse que a razão pela qual o diabo não deixava aquele menino era a incredulidade dos discípulos. Então ele disse que se eles aprendessem a lidar com aquela incredulidade, eles poderiam dizer a um monte: levanta-se daqui, e ele os obedeceria. Finalmente Jesus disse algo completamente incrível: nada será impossível para vocês. O que Jesus estava dizendo é que se eu aprender a lidar com aquele tipo específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele de que nada será impossível para mim. Quando eu descobri esta verdade, eu queria saber que tipo de incredulidade Jesus estava se referindo aqui, para que eu pudesse reconhecê-la e lidar com ela. Já está gravada em outro vídeo com o título de tipo sutil de incredulidade, ou incredulidade sutil. Vejam aí, tá bom? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, te entrego mais uma vez as nossas vidas, apresento as nossas vidas no teu altar, te pedindo que teu amor, a tua misericórdia, a capacitação do teu espírito tome por completo as nossas estruturas mentais, levando-nos a crer, a entender a tua palavra revelada, Deus, e a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando dia após dia, Deus. Nos ajude, Senhor. Reestrutura as nossas mentes com teu poder, em nome de Jesus. Amados, obrigada por acessarem o vídeo. Curtam, compartilhem. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e convide amigos ao compartilhar para se inscreverem também, a fim de que a nossa mensagem chegue além, a mensagem de Jesus Cristo, exclusivamente andando em poder, andando no Espírito. Amém? Até o próximo vídeo.